Olá! Hoje vamos dar continuidade à série de vídeos sobre como realizar um planejamento de acordo com a metodologia do município de Barra Velha. Para a realização desse planejamento de hoje, nós vamos utilizar alguns documentos como as 10 competências da BNCC e as matrizes curriculares do município. Então, para iniciar o planejamento, nós vamos preencher o seu cabeçalho. Então, vamos selecionar aqui a linha da escola e vamos preencher aqui EBM, professora Antônia Gazino de Freitas. Agora o nome do professor. No caso, vou colocar o meu nome, professor Anderson. Aí a gente dá espaço aqui novamente para a data. A gente utiliza o tab. E aqui na data a gente vai colocar a data que vai iniciar a aplicação do meu planejamento. Então esse planejamento, por exemplo, hoje é dia 10, vamos dizer que ele vai iniciar no dia 11/5/2020. Ok. Vamos então agora para a disciplina. Selecionamos novamente a linha. E a disciplina que a gente vai trabalhar é Educação Física. Vamos dar mais um espaço aqui. Agora vamos colocar o ano. Nós vamos trabalhar então com o terceiro ano. E o número de aulas, nós vamos fazer um planejamento para 2 semanas. Então nós vamos colocar 6 aulas. Damos mais um espaço aqui. E ok. Então o nosso cabeçalho já está pronto. E agora vamos para o plano de aula propriamente dito, começando com a questão problema. A questão problema nada mais é do que simplesmente aquilo que eu quero atingir. Qual é a problematização? Qual é o problema que o meu aluno tem que resolver? Qual é a situação que ele tem que resolver? Então, lembrando que se o meu aluno precisa desenvolver habilidades e competências, e essas habilidades e competências precisam estar relacionados ao cotidiano dele para que ele aprenda de uma forma mais clara, é muito importante que eu coloque numa forma de questão-problema aquilo que ele precisa aprender. A questão-problema, ela vem antes de um objetivo geral. Por quê? Quando eu vou pensar num objetivo geral, eu estou pensando num objetivo para resolver uma situação que eu tenho. Então, por isso que eu vou pensar uma questão-problema. E para eu poder pensar a questão-problema, eu tenho que saber o que eu vou trabalhar com aquela turma em primeiro lugar. Então, vamos agora olhar a nossa matriz curricular de educação física para ver quais objetos de conhecimentos eu pretendo trabalhar. Então, aqui, nas matrizes de educação física do terceiro ano, nós estamos no primeiro trimestre, e nós vamos pegar a primeira unidade temática, que é brincadeiras e jogos. Nessa primeira unidade temática, nós vamos trabalhar com os objetos de conhecimento, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, e brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. E para complementar melhor ainda o nosso entendimento da profundidade que a gente tem que abordar esses assuntos, a gente precisa ler as habilidades que estão ali ao lado. Então, a primeira habilidade é experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e recriá-los valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural. E a segunda é planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todos os alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana. Então, agora, voltando para o nosso plano de aula, vamos organizar a questão problema. Então, pensando nisso que a gente leu, a gente pode colocar aqui como questão problema, como valorizar as brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, inclusive as de matrizes indígenas e africanas. Ok, então agora nós vamos para as competências a desenvolver, que são as competências gerais e específicas. Aqui a gente vai trabalhar mais com as competências gerais. E para eu não precisar ficar digitando cada vez as competências, então eu já preparei um documento lá no bloco de notas, onde eu posso copiar de lá e colar aqui com muito mais velocidade. É importante entender também que aqui pode acabar aparecendo várias competências ou apenas 2, 3 competências. Então, isso vai depender muito de cada planejamento, daquilo que ele está pedindo. Então, aqui nas competências gerais, para eu não ficar lendo todas para vocês, eu já vou separar diretamente aquelas que eu penso que são mais próximas. A primeira competência é a competência do conhecimento,
que fala valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então essa aqui eu penso que tem bastante a ver, porque praticamente tudo que a gente vai trabalhar na escola é um tipo de conhecimento. E nesse caso aqui, os jogos, as brincadeiras, se são de matriz indígenas ou africanas ou populares brasileiras, mas elas têm em si o conhecimento da cultura, do folclore, do povo brasileiro. Então vamos colocá-la, vamos copiar daqui e colocar lá no nosso planejamento. Então eu copio aqui, Ctrl C, e vou colar lá no meu planejamento, Ctrl V. E vamos para a próxima competência. A próxima competência que eu separei é a 3, que fala valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Aqui também tem bastante a ver com essa questão das brincadeiras, então nós vamos copiar aqui e colar lá no nosso planejamento. E por último, eu separei a 8ª competência também, que fala conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Então é a competência do autoconhecimento. Copia aqui, cola no plano de aula, e agora nós temos 3 competências. A competência do conhecimento, a competência da cultura e a competência do autoconhecimento. É importante ainda ressaltar que sempre as competências têm que estar relacionadas aos objetos de conhecimento com a questão problema, então não adianta eu querer trabalhar uma competência que não faz sentido para aquele objeto de conhecimento e para a minha questão problema que eu estou trabalhando, então elas têm que estar relacionadas e obviamente elas também têm que estar relacionadas às habilidades que eu vou querer desenvolver no meu planejamento. Então, essas habilidades que a gente vai trabalhar, a gente tem elas descritas aqui nas matrizes. Então, nós vamos simplesmente copiar de lá. Eu gosto de fazer um processo sempre que eu copio de um documento em PDF, que é copiar do PDF, colar no bloco de notas, copio do bloco de notas e agora sim eu colo no Word. Isso porque quando eu faço esse processo, eu tiro toda a formatação, eu tiro se ele está em tabela, se ele tem qualquer formato que depois fica difícil para eu tirar no Word, eu já tiro toda essa formatação pelo bloco de notas. E aí ele já vai colar no Word conforme a formatação que eu estou utilizando no Word nesse momento. Vamos colocar um marcador, então eu coloco um asterisco e dou um espaço, ele já faz o marcador. Vamos tirar essa última linha. E ok, nós já temos as habilidades a desenvolver também definidas. Então, para não ficar grande demais esse vídeo, nós vamos separar ele em 2 partes. Essa primeira parte, que a gente começa pelo cabeçalho, depois a questão problema, as competências a trabalhar e as habilidades a desenvolver. E para o próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar com as experiências de aprendizagem, produto, a avaliação, os anexos e as observações. Por hoje é isso. Obrigado e tchau!